Olá, meus queridos, amados e queridos odeiadores. Sim, eu estou falando para meus amados e queridos odeiadores, porque eu nem pretendia mais fazer qualquer coisa para esse canal, mas quando eu olhei lá, era tanta gente me odeiando, era tanta gente eu fui falar assim, não, eu não posso deixar essa gente assim sozinha. Eu tenho que falar para eles. Então vamos lá, né? Vamos falar do capítulo 1 da Bíblia. E no início criou Deus. Olha, vocês vejam bem. Há uma coisa chamada exegese. Vocês vejam bem. Antes de eu ir para a faculdade, eu fui à Bíblia. Eu estudei a Bíblia durante 35 anos. 35 anos eu fui professora de criança. Eu fui professora de jovens na escola dominical. Eu fui professora de senhoras, eu fui professora de senhores. Então, é assim, aos que me mandam estudar, eu estudava mesmo, eu estudava muito. E as contradições a gente encontra mesmo dentro da igreja. A própria igreja discute as contradições que encontra na Bíblia. Porque, né, nem todo mundo... Há aqueles que se perguntam o que é isso, né? Então, os dirigentes têm que dar uma desculpa, né? Tem que encontrar uma desculpa, né? E a coisa mais complexa que se vê, que inclusive eu estudei na escola dominical, eu tanto estudei quanto eu dei aula, que 35 anos dá para você fazer muita coisa. Eu tanto estudei como dei aula, é o capítulo 1 da Bíblia. É onde que eu coloquei o nome dessa conversa aqui com vocês, meus odeiadores, a Bíblia falha. Não é a Bíblia fala, é a Bíblia falha. A Bíblia falha por quê? Porque homens querem dizer que ela é uma coisa que ela não é. Se você for ler o capítulo 1 da Bíblia, os primeiros versículos, ali está. E disse Deus, e fala Deus, e quando você chega no versículo 4, versículo 3 dessa mesma Bíblia, começa a mesma narrativa de novamente reconstruindo a face da terra. É a mesma narrativa. Então ali estudou-se e viu-se que há uma coisa chamada escolas. Porque aí já, olha, a falha é tanta, porque aí já vem para uma coisa chamada que a mentira, ela tem várias pernas, e quanto mais perna, mais ela corre, mais cedo ela é pega. Porque é dito que foram 1.500 homens, cerca de 1.500 homens que escreveram a Bíblia. Você veja uma coisa, só no capítulo 1 do Gênesis, só nos 5 primeiros capítulos, o Pentateuco, nós temos que ali naquela época, estudiosos comprovaram que naquela época existiam escolas. Tinha a escola já vista, que era a mais antiga escola. Eram homens que estudavam, que escreviam. Tinha a escola eloinista, a escola já vista é a que cria que Deus era Javé. Tinha a escola eloinista, que cria que Deus era Elohim. Tinha a escola deuteronomista. Então, havia só, você imagina, escola, que escola vai produzir textos? E a Bíblia é o quê? Um texto. Mas não é um texto íntegro, ela é um texto
esfacelado e não vai caber aí 1.500 homens. Aí vem colocar, aí já começa a complicação. No capítulo 1 ou capítulo 4, que vê-se claramente ali, como quando você começa a escrever uma redação ou quando você está escrevendo um texto. Se você parar de uma parte, para você voltar àquela parte, mesmo que você estava, você tem que colocar um tipo de coisa que, porém, foi assim decidido. Você vai ter que colocar uma palavra que prenda o seu texto que você colocou novo ao texto antigo. Mas aí nessa controvérsia desse título, desse texto da criação, não há preocupação. Um veio escrever o que queria e outro veio escrever o que queria. Não há preocupação de se manter o texto ligado um ao outro, comprovando assim que não era só um homem. E por escola, por se falar que havia várias escolas, só no tempo dos Pentateucos, só no tempo dos Pentateucos, Javinistas, Eloístas, só nesse tempo, por haver escolas para trabalhar esses textos, só aí se vê que não havia só um homem. E aí vem falar que era Moisés o único que escreveu o texto de lá do começo de onde Deus, segundo está escrito, cria a terra, até lá a subida para o monte, em que ele sobe o monte. Veja bem, Moisés sobe o monte, vê a terra e morre. E Moisés continua escrevendo. Gente, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, preste atenção! Tá se vendo aí que são duas pessoas diferentes só para dizer que são duas. Mas que não são duas. Pela história dos textos antigos, se conhecia que eram escolas de homens que escreviam os textos sagrados. Se eram inspirados, se não eram inspirados, a minha preocupação não está nisso. A minha preocupação está em que a mentira está dentro da mentira. Você está me entendendo? Agora, se vocês querem vir para o meu canal me xingar de isso, de aquilo outro, se vocês querem vir me xingar de várias coisas que vocês quiserem me xingar, ó, gente, tá aparecendo aqui, mas isso aqui é uma brusinha, tá, gente? Isso aqui é uma brusinha. Eu gosto de usar ela com as duas. Só por aí, porque se você conhecesse a história de Israel no exílio, em que eles buscaram escrever sua história passada, em que eles formaram escola para reconhecer sua história passada, porque eles estavam perdidos e estavam se perdendo. Eles já tinham perdido a língua, eles já tinham perdido o rei, eles já tinham perdido a terra, eles já tinham perdido a letra. E agora eles estavam perdendo a identidade como povo. Ele estava perdendo a identidade como povo. Então, qual foi a corrida deles, dos anciões, dos mais velhos? Correr para guardar, ao menos, a identidade como povo. E começa aí, escrevendo os contos dos antigos, contado na beira da fogueira, como é que era, como que não era. É um esforço dos judeus em preservar sua identidade. Isso foi feito por um homem só? Não, isso não foi feito por um homem só. Foram homens que se juntaram para preservar a sua identidade, como está hoje lá, ó, gente.
Israel, certo? Não sei. Não sei também. Na minha casa também fizeram isso. Minha casa chegaram lá, a mulher falou que Deus tinha falado que ia dar uma casa para o filho dela e a casa era minha. E eles estavam com um trabucão, eles levaram minha casa. Então também, Israel também, não sei se está certo, se não está certo. Eu sei que Deus disse que ele é o povo abençoado e que a terra é dele. Então, se os palestinos estão no caminho, não interessa se eles são crianças, se não são criança. Então, o que eu sei é isso. Porque se você for estudar esse livro, conforme você está querendo estudar esse livro todo, conforme ele manda, é isso que manda. Entrar nas casas dos outros, tomar as casas dos outros, tomar a mulher dos outros, é isso que manda. Então vamos acordar para a realidade. Você quer me xingar, você quer me odiar, você pode fazer tudo o que você quiser. Você só não vai me fazer eu calar a boca, porque eu vou continuar dizendo. É mentira. Não é texto para ser levado não é texto para ser levado literalmente ao pé da letra. É da sua fé? É da sua fé. Creia em que você quiser. Sua fé, como já dizia um pastor, ela é perfeitamente possível, mas ela é totalmente impossível de ser comprovada. É totalmente impossível de ser comprovada. Então, você pode ter ela como fé, pode fazer o que quiser, pode fazer o que quiser. Se vier os anjos na sua porta, se você quiser dar suas filhas virgem para os anjos, para os homens, de dilacerar suas filhas para proteger os anjos, você pode fazer isso, você pode fazer o que você quiser, de qualquer loucura que você vê ali dentro da Bíblia de ser feito, você pode fazer. Não tem problema nenhum. Você vai ter que se ver com as leis, né? Com as leis do país. Isso você vai ter que se ver. Mas agora, diante de Deus, você vai estar maravilhoso. Agora, eu quero ver depois, né? Eu não quero ver. Que se virem por aí. Depois, se você chegar na hora lá, que nem aquele capítulo do Porta dos Fundos, e saber que o Deus que era verdadeiro era o Deus da Polinésia, quero ver se você chegar na hora lá, na hora H, na hora... Você descobrir que era o Deus da Polinésia, que era o Deus que era certo, aí quero ver o que você vai dizer. Então, vamos ser mais regrados. Se você não acredita, você respeita, era o que eu tinha me proposto a fazer, não vou mais falar sobre isso, não acredito mais nisso. Mas deixem de ser tiranos. Deixem de ser tiranos. É por isso que eu vim aqui. Espero aí que possa ter ficado entendido, né? O nome desse canal, agora que eu me lembrei o nome do canal. O nome do canal é A Verdade sobre Deus. Olha, gente, que mitideza, né? Falar a verdade sobre Deus. Mas já é mesmo para ver como a coisa é louca. A verdade sobre Deus. É coisa muito louca. Alguém querer falar, alguém, inclusive eu, ou qualquer pessoa querer falar a verdade sobre Deus, ou querer dizer a verdade sobre Deus, para mim pode ser a igreja que for, meu amigo. Pode ser a igreja que for, pode ter se endinheirado do jeito que for, pode ser rico do jeito que for. Para mim, ó, não me interessa. É só mais isso que está se vendo aí. A verdade sobre Deus. Então, espero aí que meus odiadores fiquem satisfeitos com esse vídeo e que deixem, né, um dislike, um like, que se inscrevam para me xingar mais, gente, se inscrevam para me xingar mais, tá bom? Acabei terminando a verdade sobre Deus. Sidney Meirelles.